Olá, viajantes. Aqui quem fala é o Eric. E aqui, ô Leno, E hoje estamos aqui para falar do capítulo 1063 de One Piece, chamado Minha Única Família. E, combinando com o título, olha só o que está na capa. Crack congelado, Bullies chorando e Pudding foi sequestrada. O Aokiji tá trabalhando pro Barba Negra 100% aí. Isso combina com o final do capítulo. Pois é. Pra... Não tem Robin, mas tem Tribo dos Três Olhos. Não vai em um, vai no outro. E já no começo do capítulo, Shanji realmente foi substituído. Que o Bonnie, Chopper e Luffy estão até inchados de tanto comer. Pois é. E nós temos a correção no Atlas. É um detalhe pequeno, mas dá pra ver o 05 no lugar do 06. Mas assim, olha, o Luffy, eu entendo, ele é de borracha, ele estica, ele comprime a barriga. A Bonnie, ela pode envelhecer e rejuvenescer, então é só ela falar, sou eu daqui 2 meses, pronto, já as gorduras já foi tudo. Mas como que o Chopper emagrece depois dessa? Alterando a forma dele, Isso realmente, pra onde vai a gordura? o- os músculos do Monster Point. Por isso que é tão monstro. Assim, eu sei que é One Piece, é tudo, as coisas não fazem tanto sentido assim, mas acho que não é assim que biologia funciona, mas beleza. Músculo virar gordura e vice-versa. Então aparece os capanga robô do Atlas. Então Luffy, Bonnie e Chopper pegam uma sopa futurista, que parece que saiu de uma série dos anos 60. E o Jimbão da Massa tá no estilo havaiano. É o É estilo muito, pagode. é muito estranho ver o Jinbe de camiseta. E a Bonnie tá toda fanservice. Aí você resume o personagem dela. Na próxima página nós vemos o Kuma com skin de policial. Quer dizer, é só um pacifista, né? Mas ainda assim, né? O pacifista começa a atacar eles porque eles roubaram as roupas. O povo vê, acha que é de graça, né? Parece a América Chaves no filme do Doutor Estranho. Né? Segurando na casa dos outros, já vai pegando as coisas. Tem que ser palhaço. Aí Luffy vai dar one shot no pacifista, que esse pacifista parece bufado, só que a Bonnie não deixa ele atacar. Porque é o papis dela. Bonnie, eu sou seu pai. E o Jimmy também deve ficar surpreso, né? Esse colega Shichibukai. Né? Pra quem tinha o título de tirano, saber que tinha família deve ser chocante. Agora, me corrija se eu estiver errado, mas com isso são dois Shichibukais que são pais, embora um deles seja adotivo, é o Gekko Moria e o Bartolomeu Kuma, Ah, sim. que no SBS diz que a Perona é filha adotiva do Moria, né? Ele não é o pai de sangue dela, porque seria meio esquisito, mas ele adotou ela e ela inclusive acha como se ele fosse o pai dela, né? Então, Ah, mas sim, assim, porque é no outro. esse quadro da Bonnie chorando, primeiro que o Oda gastou metade da semana desenhando esse painel, que tá muito detalhado. Pois é. E depois, o Kuma fez. O Vegapunk fez a harmonização facial no Kuma. O queixo e o nariz estão muito diferentes. Aí pensa assim, ah, não gosto desse queixo não, vou mudar. Mas, assim.
O passado Kuma fica cada vez mais confuso cada vez que a gente vê ele no passado. Pois é. Porque uma hora ele tá com coisas revolucionárias e na outra ele tá sendo bom pai. É que. Não, mas a questão que me deixa confuso é que a Bonnie, ela é exatamente igual. Ela é idosa, exatamente igual à avó dela, a rainha mãe do Reino Sorbet. Só que o Kuma, nele criança, que aparece no desenho do SBS, ele é pobre, ele tá sujo, tá maltrapilho. E aí a Bonnie, tanto no SBS, quando mostra os Supernovas crianças, que inclusive lá a gente já teve dica do passado do LoL a propósito, né? É, Mesma imagem. Quanto aqui, eles parecem pobres, parecem maltrapilhos. Só que o Kuma, ele era o rei do Reino Sorbet, ele era o rei do Reino Sorbet, aí ele foi um rei tão mau que foi considerado um tirano, assim, até entre os tiranos do Reino de One Piece. Só que aí ele entrou pro exército revolucionário, aí ele virou pirata, deixou o Vegapunk fazer experimentos nele. O passado do Kuma é muito bizarro. pois é. E vendo na parte da Bonnie, a cena do Kuma levantando ela, dá pra ver, então, em maltrapilhas. Roupas simples e sujas. Detalhes, Pois é, né? O Kuma parece que ele só tá com cobertor mesmo, e é isso. né? Um cobertor que serviria de tanga pra Big Mom, né? Mas. De tão grande que é. Mas então a gente vê que as teorias de que o que. Quando saiu aquele capítulo, muita gente estava teorizando que quando os supernovas fossem se separar, o que. Um dos três, no caso, o Kid, todo mundo achava que era o Kid, ninguém nem cogitou ser o LOL ou o Luffy, ia se encontrar e se ferrar nas mãos do Barba Negra. Só que aqui vemos que o Kid deu foi sorte, porque e se ele pudesse ver, ele estaria rindo pra caralho, né? Toma aí, Teofaria! Tá vendo como é bom? É, dessa vez não foi. Ele não completou o bingo de apanhar pra Yonkou. Mas enquanto isso, o LoL agora só precisa do Shanks pra bater o bingo. Pois é. Dos quatro do Entendeu? time skip. Né? E nós temos Gal Gostosa. E isso não é a primeira vez que o Oda desenha isso, né? Só que agora é É. pequeno. Ekbel Cannon. Pois é, né? Mas eu queria apontar uma coisa aqui. Isso se passa ao mesmo tempo do que o que tá acontecendo com o Luffy, com o Vegapunk e tudo mais, né? Aham. Isso. E como deu tempo do Luffy chegar em outra ilha, isso pelo menos alguns dias depois que eles saíram de Wano, né? É. Acho que sim. O Barba Negra chegar aí, tudo bem. Foi 4 semanas atrás do ataque em Amazon Lily, porque o ataque em Amazon Lily aconteceu uma semana depois do Leveling. O, o segundo ato de Wano começou junto com o Leveling, acabou uma semana depois Uhum. do Leveling. Então foi no meio do segundo ato que o ataque aconteceu. E aí se passaram 3 semanas deles descansando. São 4 semanas. Tudo bem, o Barba Negra aí tão longe. Só que aí tá a questão. Se já se passaram alguns dias, por que o LoL ainda está usando exatamente a mesma roupa que ele estava no final de um ano? Talvez preguiça de trocar de roupa. Porque já se passaram alguns dias e o LoL ainda tá com a mesma roupa. O resto do bando dele provavelmente tem várias cópias iguais, né? Todos usam a roupa igual, provavelmente é igual o guarda-roupa de turma da Mônica, várias cópias da mesma roupa. Mas o É. LoL aí, que ele pode trocar de roupa por algum motivo diferente do resto do bando, por quê? Né? Cara,
Mas então, de qualquer forma, isso é uma doença que está acontecendo por causa de um membro do bando Barba Negra. Doença bem estranha, né? Controle seus feitiços, Doc Kill, porque é a Doc Kill, né? No caso. Uhum. Vazou Doc Kill, Sigma. Ser mulher é doença. Mas então, mas o LoL, ele aumenta o hack dele, ele consegue desfazer a doença. Mas, assim, efeito hack forte só anula efeitos secundários de fruta do diabo. Não anula completamente ataque. Se o Akainu der um soco de magma na sua cara, não importa o quão forte seja o seu hack, ainda vai machucar. É, Então, é tipo, ou a Big Mom não podia se defender do LoL fazendo batida dos órgãos internos dela. É isso. Então, aqui a gente conhece a fruta de 3 dos capitães colossais do Barba Negra. Doc Primeiro, Kill, Dokyo. Sigma Eu, aí. todo mundo e a mãe dessa pessoa acertou que ele ia ter a fruta da doença. Todo mundo chutava essa fruta e acertou. Pois é. Aí, o Van Auger, que é o único junto que até agora, junto com o Jesus Bugs, é o único que mudou de aparência no post-time skip, que agora ele cresceu uma barba, ele não tinha antes. E ele tem a fruta do teleporte, a fruta do TP, né? O Apu Apu no Mi. E Uhum. o Burgess, que tirou a roupa de gladiador, mas ainda continua com o capacete. Ele Deve ter tem a. gostado. Hã? Deve ter gostado muito desse visual. É, mas ele voltou a usar as roupas que ele usava no pré-time skip, só que agora com capacete de gladiador. Hum. E o Jesus Burgess tem a fruta da força, que é só força mesmo. Aí é Boo! É o tanque do time. Assim, não é. Mas assim, ele com certeza. Pro Sabo parar o soco dele com tanta pouca força, pela força que ele demonstra aí nessa cena, ele não tinha fruta em Dressrosa, ele conseguiu recentemente. Pois é. Mas, assim, só curiosidade pra quem é Marvete. O Hulk nos filmes é fraco pra caralho. Fato. Mas nos quadrinhos, um dos feitos de força mais impressionantes que ele tem. Não é o maior, mas porque ele tem umas coisas bem maior que isso, mas pô, tem uma cena que até muita gente hoje ainda hoje usa para apontar a força do Hulk, que ele sozinho carrega uma montanha 2 vezes uma montanha mais ou menos do tamanho do Monte Everest, uma coisa assim. Ele tava tendo dificuldade Nossa. pra caralho. Aí olha o que o Jesus Bugs faz. Pega a Rindo. montanha colossal e só joga como se não fosse nada. Ou seja, Jesus Bugs tem uma força comparável a Hulk de histórias em quadrinhos, o que é coisa para um cacete. Pois é. Ok, né? Ou seja, ou o Sabo é mais ou o Sabo Solar é o Hulk das histórias em quadrinhos, ou o Burgess não tinha fruta. Pois é. Eu aposto que ele não tinha fita mesmo. Aqui é a propósito. Quem vai enfrentar ele? Qual dos tanques do time vai enfrentar ele? O Jimbe ou o Sanji? Acho que é o Jimber. É, que eu sempre defendi que ele ia lutar com o Jimbe porque é timoneiro, mas tem gente que diz que, pô, vai ser com o Sanji, mão versus pé. Que Assim, bosta, acho que essa ia ser mais interessante, né? Luta livre versus jiu-jitsu, cara. Então, né? e um dos personagens fisicamente mais fortes do One Piece, porque essa destruição de montanha é a maior, a segunda maior demonstração de força física bruta de One Piece. Só a única coisa comparável é o Badirangan do Luffy. É.
E o homem aparece na última página dupla. Barba Negra montado no Stronger, que adquiriu a fruta Não, Pegasus. o Barba Negra está montado no Doc Kill e o Doc Kill está montado no Stronger. Um em cima do outro. E o Stronger é um cavalo com a fruta do cavalo. Só que nesse caso é o modelo Pegasus. É o segundo Pegasus de One Piece. Agora o Pegasus que a maioria esperava. Não igual o É, Skypiea. só que esse é um Pegasus morrendo porque tá doente. Mas assim, quem vence? Stronger ou acho que era Percival o nome do Pegasus do Granfall. Ó, daí esse Pegasus aqui tá doente. Então o outro tem vantagem. E ele ainda perderia porque é um cavalo de um Yonkou, né? Se o Luffy pode ter uma renda super forte, porque o Strong não pode solar. O Strong provavelmente solaria alguns inimigos anteriores do Luffy. Né? Só é tudo força de vontade. É só pra ele ainda estar vivo, a força que ele. E ainda ele está carregando o Barba Negra, que não, com certeza não é leve, doente, voando. E tem mais de 3 metros de altura. O cara. O, o Strong cresceu pra caramba no Post-Time Skip. Eu não lembro dele ser tão grande assim, porque o Barba Negra cabe em cima dele. Porra. Vai ver o Doc. O Doc. Botou a doença de crescer nele. Né? Mas então, chegamos ao ponto alto do capítulo. LOL ou LOL vai morrer ou vai apanhar que nem um condenado. Porra. Vai virar Não, Bandido bandido. não, que tipo, ele tá perdido. Ele não tem como sair da ilha porque o submarino tá praticamente destruído. E mesmo que. E se ele se distrair por um segundo, é só o Bugs dar um peteleco, o submarino já era. A tripulação dele é completamente inútil nessa situação. E ele ainda vai ficar pra lutar. E mesmo que ele, de alguma forma, o que eu não acho que vai acontecer, porque o Baba Negra é forte demais. É forte demais. Né? Eu não sei como ele é comparado com os Yonkous anteriores, mas ele ainda é uma força de um Yonkou. O LoL precisou do Kid para derrotar o outro e ainda eles precisaram tacar no Magma junto com a bomba nuclear e a gente nem sabe se matou. Pois é. O Kid, só se fosse o Baba Negra, ele ainda perderia. Só que o Baba Negra e três comandantes dele. Inclusive, um cara que não tem como o soco não doer pra caramba se pegar. Né? O cara que vai impedir que os golpes do LoL acertem. O cara que vai ficar. Que mesmo que o hacker do LoL fique anulando, ele ainda vai ficar tomando debuff pra caralho do Doc Kill. Além de suporte aéreo do Strong. O LoL. A pergunta não é nem se o LoL pode vencer. A pergunta é: o LoL vai só apanhar ou vai morrer? Hum, Vai vendo só o pessoal. apanhar, né? Vai só apanhar o Oda. É o Oda, né? Ele não vai fazer. Ele não vai matar o LOL agora. Um dos personagens mais. Um dos favoritos do fã dos fãs. Ele é o único personagem. Além. O único personagem que não é do trio Monstro ou Anami que já chegou no top 3 de personagens mais populares de One Piece. Né? E ó, o Doct Kill vai ser o Chuckle do time. Vai ficar bastante a defesa do LOL. Eu odeio enfrentar Shuckle. Todo mundo odeia. Não tem jeito fácil de matar esse bicho, mesmo se você bater com vantagem, você tira 2 de HP dessa merda. Ele é o deus da defesa. Não, você pode. O Shuckle, você pode ter um Pokémon 99 níveis acima com golpe stab.
o golpe stab mais forte do jogo. Deixa. Não, pera, só uma dúvida aqui, só porque eu não. Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Ok. Você pode pegar um Hydrocannon do. Tá com Hydrocannon no Shaco, 150 de dano. Você vai tirar com um Blastoise, um Kyogre nível 99, debaixo da chuva. Você vai tirar 2 de dano do Shaco. Pois é. A vida, a vida é dura. Né? E também e eu também, a propósito, para sedimentar que o Barba Negra vai vencer essa luta, como se tivesse alguma dúvida, a luta é valendo as cópias de Poneglyph que os dois têm, né? O que significa que ou o Law realmente tinha a cópia da Big Mom, ou o Barba Negra já conseguiu, e o Barba Negra tem a do 4 Hold Poneglyph. Porque agora o Barba Negra vai estar na frente. Luffy e Barba Negra vão estar empatados. Se o LoL não tiver da Big Mom, eles vão estar empatados, porque aí o Aokiji rouba pra ele a cópia da Big Mom e o Barba Negra fica na frente, porque isso implica, essa fala do LoL, que o Barba Negra tem uma cópia que o LoL não tem. E como a da Big Mom a gente nem sabe se o LoL tem ou não, o Barba Negra tem o Poneglyph desaparecido. Pode ser. Então, mesmo que o LoL não tenha da Big Mom, o Aokiji, e seja lá quem tiver com o Aokiji, pega pra ele. E GG, Barba Negra está na frente da corrida pelo One Piece. Mas a Pudding. Estão muito na frente. Aí o Sanji vai enfrentar o carcereiro da Pudding. Vai resgatar a noiva dele e menor de idade. Mas uma dúvida que eu tenho, que muita gente fala mal do Sanji por causa disso, mas o Sanji sequer sabe a idade real da Pudding? De cabeça eu não lembro. Que eu tenho com certeza que ninguém chega. Que nem é falado no mangá, então tem chance do Sanji achar que ela tinha pelo menos uns 18 já e ninguém falou pra ele que ela tinha 16. Provável. É que tem muita gente que parece mais velho do que realmente tem. Eu com 14, tinha gente que achava que eu tinha 19. Hum. É que minha barba começou a crescer quando eu tinha 14. Então, então. Notas e considerações? Acho que um 8,5. Eu vou dar uns 8 só, tipo. É sempre bom ver o Barba Negra agindo, mas. É meio triste. A partir do Luffy não teve nada de novo. Quer dizer, é só agora os personagens sabem que a Bonnie é filha do Kuma, mas a gente já sabia. É. E aí então essa parte vale praticamente nada, só serviu pra trocar skin, vender mais boneco. E pagar da punheteiro. Assim, se eu tivesse dinheiro pra comprar figurinha, eu comprava o Jinbe Havaiano. Porque é muito sad. É. É sad demais. Então, mas a parte do Barba Negra e do LoL é hype, né? É hype pra surra que o LoL vai tomar. Oh. O LoL só vai se safar dessa sem um submarino se por algum motivo muito aleatório, que chega a ser até difícil de engolir, o Shanks ou o Aramaki, porque ele é o único almirante que a gente tem certeza que está no Novo Mundo, aparecer do nada para enfrentar o Barba Negra. Porque a gente nem. Porque seria forçar a barra o Scopper Gaban ou outro membro
dos Piratas Soja aparecer. O Rayleigh a gente tá no Calm Belt, lá em Amazon Lily. Os outros almirantes, a gente não faz ideia de onde o Fujitora tá, de onde o Kizaru tá. O Akainu provavelmente ainda tá sentado. Pois é. E como as Big Mom e Kaido estão igual o gato de Schrödinger, só sobra o Ryukugi ou o Shanks pra salvar o rabo do LoL nessa. Então o LoL vai apanhar. Com facilidade. Mas a gente provavelmente nem vai saber o resultado da batalha. A gente vai ficar esperando uns 100, 200 capítulos. Talvez a gente até veja um pouco, mas a gente não vai ter certeza do que aconteceu até o próximo arco. Infelizmente. Eu queria que o Oda não contasse a luta, mas vai ficar no off. É, É, vai ser que nem o Ace vs Baba Negra. Os dois se enfrentaram no final da saga de Enies Lobby, né? Aí o capítulo acaba com os dois se enfrentando. Aí a gente. Aí no final de Thriller Barra que a gente descobre que o Ace aparentemente está com a vida em perigo. E aí só depois em. E que o Barba Negra virou um dos Shichibukai, né, no caso. É só em Amazon Lily que a gente descobre o que realmente aconteceu. né? Mas deve ser algo do tipo que acontece com o LoL. Então é isso. Pois é. Andem lá, compartilhe, se inscreve no canal e até a próxima, viajantes. Até a próxima, pessoal. Até a próxima viagem.